Bom, pessoal, então na última aula nós vimos aí o conceito de matéria, tá? O que é matéria, quais são as propriedades da matéria. Vimos também quais são os estados da matéria, os estados físicos da matéria e as suas mudanças. Nessa segunda aula, nós vamos entrar de fato no conceito do que são substâncias e misturas, tá? Então nós vamos conceituar as substâncias e misturas e classificá-las. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem são as substâncias? Entende-se por substâncias ou substâncias puras como formas como os compostos químicos que compõem a matéria, tá? Neste caso, a matéria ou as matérias são formadas por um único componente, tá? Esse único componente podem ser átomos ou moléculas. Quem são os átomos ou moléculas? São partes da matéria que são invisíveis ao nosso olho, ou seja, que elas só podem ser observadas utilizando um microscópio muito potente. São bem minúsculos, tá? E essas matérias que formam substâncias puras ou substâncias propriamente ditas possuem propriedades constantes e definidas, como por exemplo temperatura, ponto de fusão, ponto de ebulição, etc. Quem são substâncias puras? Como exemplo, podemos citar o carbono, representado pela letra C, o nitrogênio, representado pela letra N, o oxigênio, representado pela letra O, o ozônio, que é um grupo formado por 3 oxigênios, chamado de O3, e o enxofre, que recebe a letra S. Tudo bem? Podemos também classificar as substâncias como substâncias compostas. Quem são essas substâncias compostas? São aquelas substâncias formadas por mais de um átomo ou mais de uma molécula de um elemento químico. Como exemplo, nós podemos citar a água, H2O. Então nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, formando um grupo chamado de água, uma molécula de água. Nós temos a amônia, NH3, 1 átomo de nitrogênio, 3 átomos de hidrogênio juntas na mesma fórmula, caracterizando um conjunto, tá, de 2 substâncias químicas, nitrogênio e hidrogênio. 1 nitrogênio, 3 hidrogênio, formando uma molécula de amônia. Nós temos o ácido clorídrico, HCl, tá? O HCl é um ácido formado por 1 átomo de hidrogênio e 1 átomo de cloro, formando uma molécula de ácido clorídrico ou uma molécula de HCl. Tudo bem, pessoal? Então aqui nesta figura nós podemos observar com mais clareza o que são substâncias simples ou o que são substâncias compostas. Observe no quadro da direita. As substâncias simples são aquelas substâncias que têm a mesma cor, tá? Por exemplo, o gás hidrogênio H2, gás oxigênio O2, gás nitrogênio N2, gás ozônio O3. Observe que nós temos o mesmo elemento químico se ligando 2, 3 vezes. Ele pode se apresentar uma vez só, tá? Quando eu tenho ele interagindo com ele mesmo, ele se juntando com outro igual a ele, nós temos substâncias simples. Tudo bem? Quando nós temos elementos químicos diferentes se combinando entre si, nós formamos as substâncias compostas. Observem pelas cores das bolinhas, tá? No caso do ácido clorídrico, nós temos uma bolinha azul representando o hidrogênio e a bolinha laranja o cloro, ou seja, nós temos o ácido clorídrico, uma molécula sendo representada pela bolinha azul, identificada pelo hidrogênio, e a bolinha laranja sendo
identificada pela molécula de cloro. As duas juntas formam um ácido clorídrico. Nós temos também o cloreto de sódio, mais comumente conhecido como sal de cozinha. Tá? Então, nesse caso, eu tenho uma molécula de sódio, representada pela bolinha cinza, e o cloro, representado pela bolinha laranja, formando o cloreto de sódio, ou NaCl. Tudo bem? Nós temos também, no caso, o gás carbônico, ou CO2. Observe que duas moléculazinhas, dois átomozinhos, duas bolinhas, formam dois oxigênios que se ligam a uma bolinha marronzinha, que é o carbono. Essas duas bolinhas são ligadas, vão interagir com o átomo de carbono, formando a molécula de gás carbônico ou molécula de CO2. O que acontece da mesma forma com a água aí do lado, H2O. Então nós temos dois átomos de hidrogênio se ligando a um átomo de oxigênio. Eles vão se interagir, H2O. Tudo bem? E por fim, nós temos as misturas. Entendemos misturas como o resultado da união de duas ou mais substâncias químicas. Então, por exemplo, se eu vou misturar água e açúcar, eu tenho uma mistura. Se eu vou misturar água e álcool, eu tenho outra mistura. Se eu tenho água, álcool e açúcar, eu tenho mais outra mistura. Se eu tenho água e óleo, outra mistura. Se eu tenho água e corante, eu tenho outra mistura. Tudo bem? Essas misturas elas podem ser classificadas de dois tipos. As homogêneas, que são aquelas que a olho nu nós não podemos observar e diferenciar quem são elas, como por exemplo, água e álcool. Nessa mistura eu não consigo identificar quem é água e quem é álcool. Se eu tiver água e sal dissolvido, se o sal estiver todo dissolvido na água, não sobrar nada, eu não vou saber identificar quem é água e quem é sal. Tudo bem? Diferentemente ocorre com as misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas que a olho nu nós podemos observar mais de uma substância química, ou seja, mais de uma fase. É o exemplo de água e óleo. Se eu tenho água e óleo, nós podemos observar claramente quem é água e quem é óleo. Observe na figura abaixo aí, tá? A água, ela não se mistura com o óleo. Então a água, por ser mais densa, como nós vimos na última aula, ela tem maior massa em relação ao seu volume, ela vai ficar onde? Embaixo do recipiente. O óleo, como tem menos densidade, ou seja, ele é mais leve do que a água, ele tende a fazer o quê? A ficar em cima e não se misturar com a água. Tá? Então eu posso observar duas fases. Uma fase identificada pelo óleo e outra fase identificada pela água. Isso nós conseguimos observar a olho nu. Tá? Um outro exemplo também nós podemos dar de mistura heterogênea é da água com areia. Eu consigo identificar quem é água e quem é areia. Se eu tiver água, areia e pó de serra, eu consigo identificar cada uma dessas substâncias? Consigo. Eu consigo identificar quem é água, eu consigo identificar quem é areia e consigo identificar também quem é o pó de serra. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado muito bem claro para vocês. Ok?